Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e quando você se inscrever tem um sininho onde você pode clicar também para receber as notificações, ou seja, sempre que nós colocarmos aqui um vídeo, você estará recebendo uma notificação, você estará sendo avisado que colocamos um vídeo novo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre algo muito importante. Em um vídeo recente, o Bispo Macedo, juntamente com a Dona Esther, eles gravaram um vídeo falando que eles não sabem o porquê que a terça parte dos anjos seguiram a Satanás. O que Satanás ofereceu para a terça parte dos anjos para que eles seguissem a Satanás, ao diabo? Aliás, eu pensei que o Bispo Macedo ele iria perguntar isso aos demônios que manifestam lá na Igreja Universal do Reino de Deus. Porque sempre que o Bispo Macedo ele se encontra em apuros, ele recorre ao diabo, ele recorre aos demônios, ele recorre ao inferno. Por exemplo, você lembra, há muito tempo atrás, o Lula, para o Bispo Macedo, era o diabo barbudo. E depois, durante todo o governo Lula e o governo também da Dilma, o Bispo Macedo foi um grande aliado do Lula. A Rede Globo sempre foi pintada como uma emissora do diabo pelo Bispo Macedo. E hoje você vê que a Record é uma cópia da Rede Globo, né? Uma cópia mal acabada. A Xuxa, por exemplo, também, ela foi taxada como uma pessoa que havia feito pacto com o diabo e hoje trabalha na Record. Porque o Bispo Macedo, ele sempre recorre ao diabo, aos demônios, ao inferno, justamente para colocar medo nas pessoas, e ele usa dessa tática porque essa tática vem dando certo há muito tempo. Por exemplo, quantas vezes em programas de rádio, programas de televisão, esposas de pastores e bispos ligavam para os programas do Bispo Macedo, de outros bispos, se fazendo passar por mãe de santo, se fazendo passar por pessoas manifestadas. Tem um vídeo aí na internet, o bispo Romualdo fazendo programa com camisa vermelha e uma mãe de santo liga, supostamente manifestada. Aquela mãe de santo não era mãe de santo nada, era a Dona Vera, esposa do Laprovita Vieira, aquele mesmo que na compra da Record ia negociar com o Silvio Santos, levando um maço de cigarro no bolso, a mando do Bispo Macedo. O Bispo Macedo, ele associa as pessoas que saíram da instituição Igreja Universal do Reino de Deus como Satanás e demônios, como se a Igreja Universal do Reino de Deus fosse propriamente dito o Reino de Deus, o Bispo Macedo, o próprio Deus, e aqueles que saíram da Igreja Universal do Reino de Deus são demônios, são pessoas caídas. Eu separei alguns versículos bíblicos para nós meditarmos, né, nessa questão. Primeiro, o Bispo Macedo ele compara
seres humanos com demônios, né? O que é totalmente errado, porque para Satanás e os demônios, os anjos que o acompanharam, não existe perdão. Eles já foram julgados. Aliás, nós temos esse versículo lá no Evangelho de João, no capítulo 16, João, capítulo 16, versículo 7, 8 e também o versículo 11. Jesus disse assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porque se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus falando a respeito do diabo, que já está julgado. E os demônios, o diabo e os demônios, para eles não tem perdão. Agora, qualquer outro ser humano, enquanto ele estiver vivo, existe sim salvação, ele pode encontrar a salvação. E ainda mais, falando a respeito desse assunto, em Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, que diz assim, eu vou ler para você, né? Apocalipse 12, versículo 4. 12, versículo 4. Diz assim, falando sobre a mulher e o dragão, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Falando a respeito de Maria, né? E também da matança dos inocentes, que nós podemos ver no livro de Mateus, capítulo 2, Mateus capítulo 2, a partir do versículo 16. Mateus 2, 16. Diz assim, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, se cumprindo uma profecia de Jeremias, né, falando da matança dos inocentes. Aliás, falando da matança dos inocentes, quem é a favor ao aborto é o senhor, Bispo Macedo. O senhor que já falou em alto e bom som que o senhor é a favor do aborto, da matança de inocentes. Agora, o diabo, ele sempre trabalhou com a mentira. E o que o diabo ofereceu para a terça parte dos anjos? O que ele ofereceu para que os anjos, a terça parte, o seguisse? Certamente que não foi mulher, porque os anjos são assexuados. Não foi comida, porque os anjos não comem, né? O que na verdade aconteceu? Se nós analisarmos o que está escrito, aliás, o que o próprio Senhor Jesus, ele fala a respeito de Satanás, e nós podemos ler isso também aqui num dos evangelhos, quando o Senhor Jesus, ele foi confrontado,
né, podemos assim dizer, por alguns que diziam que ele tinha demônio, que Jesus tinha demônio, né? Então, falar isso, já falavam também de Jesus, lá em Marcos capítulo 3, versículo 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido e não pode subsistir, mas perece. Ora, muitos estudiosos e teólogos, muitos conhecedores da Bíblia, eles acreditam, e eu também tenho essa opinião, que Satanás, ele usou da sua posição hierárquica, porque ele era um querubim, então existem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Então ele usou da sua posição hierárquica para poder levar consigo aqueles que eram subordinados a ele. Ou seja, os anjos que seguiram a Satanás, o seguiram por causa da hierarquia e também deixaram de lado a palavra de Deus para seguir hierarquicamente aquele que estava acima deles. Aliás, o que muitas pessoas elas têm feito. Existem pessoas que dão mais ouvidos a quem tem o título, a quem tem autoridade, do que propriamente dito a Deus. Não é isso? Quantas pessoas nós mostramos para elas na Bíblia, nós mostramos para elas os fatos, documentos, mostramos para elas aquilo que realmente é a verdade, mas elas preferem dar ouvidos, por exemplo, ao Bispo Macedo. Porque o que o Bispo Macedo fala, ainda que contrarie a palavra de Deus, é o que está certo, é o que está correto. Ou seja, eles se deixam levar pela posição hierárquica de um bispo, ou de um pastor, ou de quem quer que seja, e desprezam a palavra de Deus. Bispo Macedo, quem trabalha com a mentira não sou eu, não. Não sou eu, não. É mentira, por exemplo, que o senhor tem 49% das ações de um banco chamado Renner. É mentira, Bispo Macedo, que o senhor tem apartamentos em Miami, que o senhor comprou um apartamento de quase 10 milhões de dólares um mês antes da Fogueira Santa de Israel. É mentira, Bispo Macedo, que o senhor chegava, várias vezes o senhor chegou em Portugal, no avião do senhor, junto com o Renato, junto com a dona Esté, com a Cristiane, trazendo dólares da África, 5 milhões, 6 milhões de dólares da África. É mentira, Bispo Macedo, que o senhor é dono da Record, que a Record está no nome do senhor, quando o senhor comprou a Record, pelo menos o senhor diz, comprou com dinheiro de ofertas e dízimos e sacrifícios das pessoas. É mentira que os pastores, eles são praticamente obrigados, coagidos
a fazerem vasectomia na Igreja Universal do Reino de Deus. É mentira que as campanhas e mais campanhas, inclusive Fogueira Santa de Israel, são enganações apenas para que a Record se mantenha e que as empresas se mantenham. É mentira? Agora, uma outra coisa interessante. Quando um ex-pastor, um ex-bispo, alguém sai e faz alguma denúncia contra a igreja, contra o senhor, quando eu digo igreja, a cúpula da instituição, o senhor diz que essas pessoas são um demônio, que não é para dar ouvido a essas pessoas, porque elas são o próprio diabo, são caídas. O senhor diz isso. Mas quando o senhor pega um demônio no altar, né? Supostamente uma pessoa manifestada, e lá o demônio, por exemplo, disse ou diz que não quer que a pessoa pegue o envelope, que não quer que a pessoa faça a corrente. Como o senhor entrevistou um demônio perguntando quem estava no Valdemiro, no apóstolo Valdemiro, e o demônio falou que era ele. Então aí, nesse caso, o demônio está falando a verdade, né? Quer dizer, o senhor diz para não dar ouvido àqueles que saem porque eles estão sendo usados pelo diabo, pelos demônios. Mas aqueles demônios que manifestam no altar da Igreja Universal do Reino de Deus, a esses se deve ouvir, né? Quando o senhor disse, né, entrevistando um demônio, que o Valdemiro tinha um demônio. E depois o senhor faz um jejum de Daniel para não deixar com que os membros da Igreja Universal do Reino de Deus vissem o Marcelo Crivella lá dentro da Mundial, porque estava precisando de votos. Bispo Macedo, quem trabalha com a mentira, não somos nós que saímos. E não sou eu apenas que estou falando. Existem outros bispos, outros pastores, membros, obreiros, pessoas que saíram daí, tiveram também o desprazer de conhecer os bastidores dessa instituição, e essas pessoas falam a mesma coisa. Essas pessoas falam a mesma coisa. Então, Bispo Macedo, está aí, mais uma vez, o senhor mostrando que quando o senhor se encontra em apuros, o senhor não recorre a Deus, o senhor não recorre à palavra de Deus, o senhor recorre a Satanás, o inferno e os demônios. Aliás, Satanás e os demônios têm sido grandes parceiros do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. E nós vamos continuar gravando vídeos aqui falando dos bastidores da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, da hipocrisia, principalmente do Bispo Macedo. Que Deus continue abençoando a todos. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e vamos em frente.